Você já acordou amarrada, com a boca seca feito palha de milho, o corpo todo duro, os olhos doendo de tanto escuro? Já tentou gritar, mas só saiu ar quente, desesperado, porque alguém trancou seu destino e jogou a chave fora? Pois eu já. E não foi sonho ruim, não. Foi minha vida mesmo. Vida de menina transformada em fardo. E fardo não chora, só aguenta. Meu nome é Zizica, tenho 87 anos nas costas e ainda carrego nas juntas o frio daquele chão onde me largaram. Hoje eu sou essa velhinha que você vê aí, de óculos torto, voz falhada e sorriso curto. Mas um dia eu fui menina, uma menina pequena demais para tanta dor, grande demais para caber no silêncio que me obrigaram a engolir. Nasci numa beirada de mundo lá no sertão de Pernambuco, onde o vento passa primeiro e a notícia boa nunca chega. Era uma vila de barro rachado, onde homem falava e mulher obedecia. Ninguém tinha luxo, mas as regras eram de ferro. E a pior delas era essa: mulher mal sangrou já é vista como moeda de troca. E foi nesse mercado que eu fui jogada. Na minha família, mulher só tinha 2 caminhos: casar nova ou virar motivo de cochicho. Minha avó foi dada aos 12. Minha mãe, com 15, já estava parindo meu irmão mais velho, casada com um homem o dobro da idade dela, que achava que carinho se dava com cinto e comida com berro. Ela era miúda, de olhar cansado e as mãos sempre machucadas, mas o que mais doía nela era o silêncio. Nunca disse um não na vida, nunca teve tempo. Lá em casa, a conversa era simples: moça criada é prejuízo. E eu, que já tinha menstruado, era vista como produto vencendo na prateleira. Com 13 anos, já me olhavam com aquele olho de quem avalia vaca antes da feira. Tá pronta, diziam. Essa vai dar lucro. E meu pai, que mal lembrava meu nome, começou a anunciar para os 4 cantos da vila que eu estava disponível. Isso mesmo, feito anúncio de jornal. Se aparecer homem decente, é só chegar. E o pior, não era piada, não tinha ironia nenhuma nisso. Era sério. Lá, menina não sonhava, não escolhia, não pensava. Lá, menina obedecia. Eu podia gritar por dentro, podia sentir nojo, raiva, medo. Ninguém se importava. A ordem era simples: você é filha, a gente manda. Meus irmãos mais novos corriam pelo terreiro sem saber da metade. Já eu sabia demais para minha idade. Sabia o cheiro de cachaça vindo da sala e o som da chinela batendo no chão significando que o pai estava bravo. Sabia que para a mulher o mundo começava quando acabava a infância, e o fim da infância para nós era no primeiro sangramento. Teve um dia que ouvi minha mãe dizendo para o meu pai: "Você tem que ter mais juízo com a menina, ela é só uma criança." E ele respondeu com aquele jeito dele: "Criança? Já tá virando moça. Vai esperar o quê? Que fique velha feito a irmã da Marinette que ninguém quis?" E eu no quarto só escutando, nem respirei alto. Desde que o sangue começou a vir, eu só queria desaparecer. Não porque tinha vergonha, mas porque sabia o que vinha junto: a caça. A gente deixa de ser gente, passa a ser objeto. E o povo ainda diz que é bênção. A bênção é o raio, era sentença. Eu vi minhas primas todas sendo levadas cedo. Uma foi dada em casamento a um homem que cheirava a peixe podre e cuspia no chão o tempo todo. Tinha 14 anos. Outra foi ajuntada com um viúvo de 3 filhos e virou mãe de casa sem nunca ter brincado de boneca em paz. A gente aprendia cedo que felicidade era coisa de novela, e novela só chegava na vila pela rádio do vizinho, que vivia chiando mais que falando. Eu, Zizica, já sabia que minha vez ia chegar. E o pior, ninguém perguntava se eu queria. Quer? Que querer o quê? Mulher não quer, mulher aceita. Engole, sorria na frente, chora debaixo da coberta. E olhe lá. Meu pai, então, foi abrindo a porteira. Quem quiser a Zizica, venha com proposta. Fez isso na frente da venda, tomando pinga. Nem se deu o trabalho de disfarçar. E os homens começaram a aparecer. Depois que meu pai anunciou na venda que eu estava no ponto, começou o desfile. Só não teve banda porque a vila era pobre demais para isso. Mas se dependesse do movimento na nossa porta, podiam até dizer que era festa. Todo dia aparecia um homem novo, com chapéu gasto na mão e o olho cheio de segunda intenção, pedindo para falar com o senhor, como se estivessem negociando uma mula.
O primeiro que apareceu tinha 28 anos e uma pinta enorme no pescoço que parecia viva. Trabalhava no engenho, era viúvo, segundo ele, a primeira mulher tinha morrido do coração. Mas a vila inteira sabia que ela caiu de uma escada depois de uma briga. Meu pai ficou animado. Homem trabalhador, casa própria, já sabia lidar com mulher. Mas minha mãe desconfiou. Disse que o coração da falecida devia ter batido demais tentando fugir. O homem nem esperou café, foi embora irritado. Meu pai xingou a mãe a tarde inteira. Eu agradeci em silêncio. A cada semana era um diferente. Teve um que dizia ser mestre de obras, mas usava bota furada e cheirava enxofre. Outro era tropeiro, com 6 filhos de 3 mulheres diferentes e um bigode que parecia ter vida própria. Tinha também um tal de Juvenal, que parecia ser feito de torresmo. Dizia que queria uma moça para cuidar dele, mas a cara dele era de quem ia cuidar de arrumar problema. E tinha aquele jeito nojento de lamber o beiço antes de falar, como se já estivesse saboreando que nem era dele. Esse meu pai até tentou empurrar, mas a mãe se meteu de novo. O problema é que meu pai via qualquer homem como salvação. Para ele, quanto mais rápido me tirassem dali, mais leve a vida dele ficava. Menina em casa era risco, engravida sem querer, vira falatório e pronto, lá se vai o nome da família pelo ralo. Mas minha mãe, com todas as dores dela, ainda tinha um restinho de juízo. Toda vez que o homem era muito esquisito, ela arrumava um motivo para recusar. Até que chegou ele. Apareceu numa sexta-feira, fim de tarde, com o sol ainda empurrando calor nas costas da gente. Veio montado num cavalo que parecia cansado da vida, igual ao dono. O nome dele era Honório, uns 30 anos ou mais. Gordo feito porco antes do abate, pele brilhando de suor, camisa aberta até o umbigo mostrando pelos desgrenhados. E um cheiro, meu Deus, o cheiro. Mistura de cebola, cigarro e coisa podre. Só de ver aquele homem descendo do cavalo, meu estômago virou. Mas meu pai viu cifrões. Ele se apresentou como comerciante de gado e mantimentos, o que, traduzindo, queria dizer que comprava e vendia qualquer coisa, inclusive dignidade. Disse que ouvira falar que minha família tinha uma filha pronta para casar e que ele estava buscando uma moça de respeito para cuidar da casa e, claro, dar filhos. Sou homem de posses, senhor Florencio, disse inflando o peito suado. Trago dinheiro vivo, dou 2 bois, 100.000 réis e ainda construo um quartinho a mais na casa para o casal. Meu pai arregalou os olhos como se tivesse visto a santa descendo do céu. Minha mãe gelou. Ficou branca igual leite batido, mas ficou calada, esperando ele sair. Honório ainda tentou se mostrar simpático. Disse que gostava de moça calada, que mulher falante só servia para cansar o ouvido de homem. Soltou que menina muito viva vira serpente depois que casa. Riu sozinho da própria piada. Eu queria vomitar. Aquilo ali não era pretendente, era sentença. Antes que meu pai respondesse, minha mãe entrou no meio. Zizica não tá à venda não. Pode procurar outra. Honório franziu a cara. Como é? Você entendeu. Ele ficou parado um tempo olhando minha mãe como se ela fosse bicho. Depois, olhou para mim, com aquele olho de homem acostumado a comprar tudo. A senhora vai se arrepender. Saiu cuspindo no chão. Meu pai ficou furioso. Gritou, bateu na mesa, disse que minha mãe tinha acabado com a chance da gente sair da miséria. 2 bois, mulher, 2, e ainda ia fazer um quarto novo. Mas minha mãe não cedeu. Virou pro padre e disse: prefiro ver minha filha morta do que nos braços daquele porco. Eu chorei escondido. Não de tristeza, de alívio, de gratidão, porque mesmo cansada, mesmo derrotada pela vida, minha mãe ainda me enxergava. Ela ainda lembrava que eu era gente. Só que Honório não esqueceu. E homem desse tipo, quando ouve não, guarda no peito feito faca. E faca, meu bem, uma hora corta. Na vila, o tempo andava devagar, mas o rancor não. Depois do dia em que minha mãe mandou o tal Honório catar coquinho, o homem nunca mais apareceu. Mas sumir não quer dizer esquecer. Homem que se acha dono do mundo não engole um não. Ele só engasga por uns dias, depois volta cuspindo raiva. E comigo, voltou do pior jeito. Foi numa quarta-feira besta, daquelas em que o céu parece que vai chover, mas só assa a pele da gente. Eu tinha ido buscar umas roupas no varal lá pro fundo da casa, perto do milharal, onde ninguém via direito. Meus irmãos brincavam na frente.
Minha mãe tinha saído para ajudar a comadre no parto do terceiro filho. Meu pai, nem sinal, tinha ido para o engenho negociar umas sacas. Só eu e a terra seca. A roupa ainda pingava um pouco. Lembro de ter puxado o lençol azul com flor desbotada e sentido um cheiro forte, quase doce demais. Não era o sabão, era outra coisa. Perfume. Só que não era de mulher. E aí, antes mesmo de pensar, senti um pano no rosto. O mundo girou. Lembro da dor no nariz, da sensação de sufoco, da vista embaçando, do coração disparando. Mas tudo ficou distante. A cabeça ficou leve, o corpo mole e o chão sumiu. Quando acordei, tudo doía. A nuca parecia ter levado uma pancada. A boca estava seca como bagaço de cana. As mãos amarradas para trás com corda grossa. Os pés também presos. O cheiro no ar era podre, tipo mofo com urina velha. A cabeça latejava. E a primeira coisa que pensei foi: morri. Mas não, morri não. Estava viva e presa. O lugar era escuro, úmido. Parecia um cômodo improvisado, sem janela. O chão era de barro batido, as paredes de madeira velha e empenada. Um lampião pendurado no canto dava uma luz fraca, amarela. Eu não sabia onde era, não sabia quanto tempo tinha passado. Só sabia que estava sozinha e que alguém tinha me levado. Tentei gritar, mas a garganta parecia lixa. Chamei baixinho. Mãe, mãe, como se ela pudesse me escutar, como se estivesse atrás da parede esperando me salvar. Mas ninguém respondeu, nem som de gente, só o estalo de alguma coisa lá fora. Talvez galhos, talvez passo. Meu peito parecia estourar. O medo vinha em ondas, cada vez mais forte. Comecei a chorar, devagar, sem barulho, lágrimas escorrendo para dentro da orelha, molhando a sujeira no rosto. Eu não entendia, só conseguia pensar. Por quê? Demorou até a porta abrir. Foi devagar, com ranger comprido, arrastado. A luz de fora bateu nos meus olhos e eu pisquei. E então vi. A barriga primeiro, depois o rosto suado, a camisa manchada. Era ele, Honório, de novo, agora sem disfarce, sem perfume, sem máscara de homem decente. Olha só, acordou. Fiquei imóvel, nem respirei. Ele entrou, fechou a porta, acendeu o lampião direito. O rosto dele estava cheio de brilho, não de alegria, de suor e de poder, porque ele sabia. Ali, ninguém ia impedir. Ali, ele era rei. E eu, só a peça que faltava no jogo dele. Falei que ia casar com você. Você que escolheu assim. Casar. Ele ainda usava essa palavra. Como se aquilo fosse casamento. Como se amarrar uma menina fosse o mesmo que altar. Como se o sim da minha mãe tivesse sido detalhe. Como se meu corpo fosse terreno vazio que ele podia cercar e plantar o que quisesse. Eu queria gritar, mas não tinha voz. Queria me mexer, mas a corda cortava. Ele andava pelo cômodo como quem vigiava a galinha doente. Sorria, olhava, falava sozinho. E eu ali, respirando devagar, tentando não desabar, porque desabar era perigoso. Você vai aprender. Mulher se doma, igual animal bravo. Quando saiu, bateu a porta e trancou. A chave girou 2 vezes. Depois, silêncio. E ali eu fiquei, no escuro, com o medo me apertando por dentro. A noite caiu sem que eu visse. A única coisa que eu sentia era o tempo me empurrando para o fundo de um poço. E o corpo pedindo ajuda. Mas ninguém sabia. Ninguém. Minha mãe deve ter sentido. Deve ter parado no meio da reza e pensado, minha filha não tá bem. Porque mãe sente. Mesmo sem ver, mesmo longe, sente. E naquele dia, lá na vila, eu sei que ela soube. Mas saber não traz de volta. Saber não abre porta. Saber só dói. E eu ainda ia descobrir que aquele era só o começo do meu inferno. Eu aprendi mais sobre o que é ser mulher trancada naquele buraco do que em todos os meus 13 anos respirando. E olha que eu já tinha vivido coisa demais para minha idade. Mas ali, amarrada, com o corpo pedindo socorro e a alma querendo desaparecer, foi que entendi direitinho como o homem pensa. Homem assim, do tipo que acha que um não é só outra forma de dizer espera mais um pouco.
Nos 2 primeiros dias, o tempo não passava. Não tinha janela, não dava para saber se era dia ou noite. Só aquela luz amarela do lampião tremendo no canto como se tivesse medo também. Eu perdi a noção de tudo. Só sabia contar o barulho das pegadas dele do lado de fora. 3 passos, pausa, mais 2. Às vezes parava de frente para a porta, como quem pensa se entra ou não. E eu ali, encolhida, tentando não respirar alto, porque até o ar parecia ser dele. No começo, ele me deixava presa o tempo todo. Mão amarrada para trás, perna cruzada com corda apertada. Doía. A carne roçava no cipó grosso e ficava quente, depois latejava. Quando tentei dizer que estava machucando, ele respondeu: "Melhor isso do que você sair por aí gritando." Como se eu tivesse escolha. Como se a minha voz valesse alguma coisa naquele lugar. A comida, se é que dá para chamar assim, veio no fim do primeiro dia. Um pedaço de farinha embolorada com rapadura dura feito pedra. E um caneco de água morna. Ele jogou no chão, como se estivesse alimentando o cachorro. Ainda disse: "Agradeça, que muita mulher nem isso tem." Eu comi. Cada mastigada era um tapa na minha dignidade. Mas a fome era maior que o nojo. No segundo dia, acordei com enjoo. A barriga fazia barulho. Eu me contorcia tentando achar uma posição menos dolorida. A corda nos pulsos já tinha marcado fundo. Mesmo assim, quando ouvi a porta abrir, baixei os olhos e fiquei quieta. Ele gostava disso, de silêncio, de ver a gente calada, submissa. Aí que tá. Aí que eu comecei a entender o jogo. E se era jogo, eu precisava aprender a blefar. A partir daí, comecei a fingir. Respondia sim, senhor, quando ele falava, baixava o olhar, fazia cara de quem estava aprendendo. E por dentro eu gritava. Por dentro eu roía os próprios dentes de raiva, mas não deixava ele ver. Se ele queria uma boneca quieta, ia ter, só que só por fora. "Tá melhorando, hein?" ele disse uma vez, passando a mão no meu cabelo. Eu segurei o enjoo. Fingir que gostava daquilo era pior que qualquer dor física, mas eu precisava de tempo. E fingir era o único jeito de ganhar tempo. Comecei a observar tudo. Os pregos soltos na parede, o chiado do lampião, o cheiro que vinha com o vento pela fresta do assoalho. Contava quantas vezes ele espirrava depois de entrar, quantos passos fazia entre a porta e a cadeira. Toda a informação podia ser útil. Eu não sabia como, mas sabia que um dia ia usar. Ele falava comigo como se fosse meu dono. Dizia coisas como: "Uma esposa deve ser obediente" e "Você logo vai entender seu papel." Um dia chegou a dizer: "Ainda bem que você não é dessas mulheres respondonas, viu? Senão eu ia ter que ensinar no grito." Olhei para ele com uma calma que nem eu sabia que tinha. Porque gritar eu sabia, mas aprender no grito, isso eu já tinha feito a vida inteira. Só que agora eu ia aprender no silêncio. As ameaças começaram a mudar. De indiretas passaram a mais diretas. "Logo, logo, você vai dormir aqui comigo. Afinal, já é minha mulher, né?" Ele ria, e eu apertava os dentes. Minha barriga revirava só de pensar. Aquilo não era casamento, era prisão. Era tortura disfarçada de compromisso. Mas vai dizer isso para um homem como ele. O tempo passava e eu já conseguia perceber quando ele estava mais calmo ou mais nervoso. Tinha dia que vinha só para me olhar. Ficava ali me observando, como quem analisa uma coisa que acabou de comprar. E era isso mesmo. Na cabeça dele, ele tinha me comprado. Tinha feito um acordo que os outros não quiseram aceitar. E agora eu era dele. E ponto. À noite, eu inventava fugas na cabeça. Me imaginava quebrando a corda com os dentes, empurrando ele com força, saindo correndo no meio do mato até achar uma estrada. Às vezes, pensava em gritar tão alto que o céu ouviria. Mas depois lembrava. O céu, lá naquele canto, parecia estar dormindo. Pensava na minha mãe. Tinha certeza que ela estava procurando. Ela não ia aceitar aquilo calada. Devia estar rodando a vila, perguntando, chorando. Meu pai provavelmente dizia que eu tinha fugido com algum rapaz. Homem gosta de empurrar a culpa para as costas das filhas quando não quer enfrentar a própria. Mas minha mãe, ela sentia. Eu sei que sentia. E aí, no fim do 4º dia, ele chegou com um embrulho. Pano grosso. Jogou em cima de mim e disse: "Ponha isso. Agora você vai se vestir como uma mulher casada." Desamarrou-me as mãos.
Olhei o vestido. Era vermelho, de tecido barato, com uns babados falsos e um decote que fazia vergonha. Só de tocar naquele pano eu senti meu estômago virar. Não disse nada, só encarei o vestido, a cabeça cheia de grito. E foi ali que entendi. Se eu não virasse fantasma, ia ter que virar fera. Porque a partir dali, ele não queria mais só silêncio. Ele queria posse. E eu ainda era minha, nem que fosse só por dentro. Ele chegou logo depois do meio-dia, suando como sempre, bufando como um porco no cio. O sol ainda rachava o mundo lá fora, mas ali dentro já era inferno desde que me jogaram. Eu estava encolhida num canto, quieta, só esperando. Já não rezava, não tinha mais reza que desse conta daquilo. Deus parecia ter tirado férias e esquecido de avisar. Honório entrou com um embrulho enrolado num pano de saco. Jogou perto de mim, com aquele jeito de quem dá comida para cachorro. Ponha isso, já passou da hora de se vestir feito mulher casada. Abri o pano com a ponta dos dedos. Era o tal vestido, vermelho, de um vermelho berrante, indecente, feito para chamar atenção no escuro. O pano era grosso, mal cheiroso, meio úmido. E quando peguei para ver o tamanho, vi que ele já tinha sido usado. Tava sujo nas axilas, manchado no colo. E fedido. Fedido daquele jeito que só homem sem alma consegue transformar tecido em nojo. Eu devia ter devolvido na cara dele. Devia ter rasgado aquilo com os dentes e cuspido nos pés sujos dele. Mas não fiz. Só respirei fundo e virei pro canto. Comecei a vestir devagar, com os dedos tremendo. As feridas dos pulsos ardiam. As coxas doíam de tanto tempo sem poder esticar. E o pano roçando na pele era igual faca cega cortando devagar. Não tinha espelho, mas não precisava. Eu sabia o que ele estava vendo. Uma menina disfarçada de mulher, cheia de medo, com o vestido torto e os olhos vazios. Agora sim, tá uma donzela de respeito. Ele disse isso sorrindo, como se eu tivesse me arrumado para um baile, como se aquela cena grotesca fosse bonita. Ele se aproximou. A respiração dele já denunciava tudo. Aquele bafo quente, misturado com pinga e alguma coisa podre. Fiquei parada. Cada passo que ele dava era uma martelada no meu peito. Quando ele esticou o braço e encostou no meu ombro, meu estômago virou. A mão dele desceu devagar. Eu tremi. Fechei os olhos. Era como se eu estivesse fora do corpo, como se aquilo não fosse comigo, como se meu espírito tivesse se enfiado num buraco escuro para não presenciar. Você vai aprender. Toda mulher aprende. Depois, acostuma. Depois, gosta. Foi aí, nesse exato momento, quando ele encostou os dedos na minha cintura, como quem mede carne de feira, alguma coisa dentro de mim explodiu. Não pensei, só agi. Atrás de mim tinha um pedaço de pau solto da parede. Não sei como nem quando decidi. Só sei que virei com tudo e acertei ele no rosto, com força, sem pedir licença. O som do impacto foi feio, um estalo seco, quase abafado, mas que cortou o ar. Honório gritou, cambaleou, levou a mão à cara. O sangue começou a escorrer no mesmo instante. Desgraçada, ele gritou, os olhos arregalados, o rosto manchado de vermelho. Sua vadiazinha ingrata. Ele levantou a mão como se fosse me bater, mas parou no meio do caminho. Acho que se assustou com a dor ou com o sangue. Talvez com a ideia de que eu não era mais só uma coisa imóvel. Eu vou voltar, você vai ver, e isso não vai ficar assim. E saiu, bateu a porta com tanta força que o lampião tremeu. Mas não trancou, não girou chave, não amarrou nada. Fiquei parada um tempo, sem entender se era armadilha, se era erro, se ele ia voltar com mais raiva, ou se só estava tentando me quebrar por dentro. Mas o tempo passou, e ele não voltou. Pela primeira vez desde aquele dia, eu estava solta, as mãos livres, os pés livres, o vestido grudando na pele suada, mas o corpo respirando sem corda. Não chorei, nem comemorei. Fui devagar até a porta, encostei o ouvido. Nada, nenhum som. Olhei o quarto. O lampião ainda tremia. A parede tinha buracos. O colchão manchado. O chão duro. O ar sujo. Mas pela primeira vez, aquele lugar era só meu. Por instantes, só meu. Me agachei.
Toquei a madeira perto da porta. Vi que o batente estava meio solto num canto. Peguei o mesmo pedaço de pau que usei contra ele. Sentei no chão e comecei a pensar. Não tinha saída fácil, não tinha janela, mas eu tinha tempo. E tempo era a única coisa que homem não sabe tirar quando vira as costas. Passei o resto da tarde sentindo o ar mudar. Lá fora, o sol devia estar caindo. O cheiro do mato entrava por alguma fresta, e ali, naquele silêncio sujo, eu comecei a planejar. Se ele voltasse, eu ia estar diferente. Se ele não voltasse, eu ia achar uma forma de abrir aquele batente. A esperança ainda era pequena, fraca, mas agora existia. E para mim, naquele momento, isso já era quase liberdade. Silêncio demais sempre vem avisando desgraça ou milagre. E naquele lugar, sem janela, sem relógio, sem viva alma além de mim, o silêncio foi virando um tipo novo de tortura. Porque quando a gente apanha, grita. Quando escuta ameaça, treme. Mas quando tudo cala, a gente enlouquece devagar. Depois que acertei Honório com aquele pedaço de pau e ele saiu gritando, achei que voltaria em meia hora com faca, corda nova ou coisa pior. Fiquei no canto, com o corpo encolhido, esperando ele voltar cuspindo ódio. Mas não voltou. Nem em meia hora, nem em uma, nem no que me pareceu um dia inteiro. No começo, achei que era armadilha, que ele estava só deixando o medo amadurecer em mim. Mas o tempo passava, e nada. Nenhuma tranca girou, nenhuma madeira gemeu. O mato lá fora continuava se movendo, os passarinhos cantando como se a vida fosse normal. Mas ali dentro, só eu e o silêncio. Levantei. Tava fraca, mas em pé. As pernas ainda doíam das cordas, mas obedeciam. Fui até a porta, encostei o ouvido. Nada. Nem o som do mundo lá fora parecia querer me alcançar. Olhei em volta com mais calma. Pela primeira vez, com a cabeça funcionando como cabeça, não só como bicho acuado. O chão era de terra batida, úmido, com marcas dos meus próprios passos. O colchão fedia a urina e suor. O lampião quase não dava mais luz, tremia. A parede da esquerda tinha 2 frestas, fui até elas. Coloquei o olho. Lá fora, só mato. Uns galhos secos, um pedaço de céu branco e uma sombra esquisita de árvore que balançava de leve com o vento. Não dava para saber se era manhã ou tarde, mas dava para saber que não tinha ninguém por perto. Me abaixei perto do batente da porta. A madeira estava gasta num canto. Fui empurrando devagar com o pedaço de pau que tinha virado minha arma. Fazia força, cansava, mas mexia. A cada puxada, a madeira cedia um tiquinho. Talvez, se eu tivesse mais tempo, talvez. Naquele quarto imundo, virei caçadora. Não de bicho, de chance. Peguei uma lasca da parede e comecei a arriscar. Um risco por dia que eu achava ter passado ali. Era o 6º ou o 7º. Já não confiava mais no relógio da cabeça. Mas cada risquinho era um lembrete de que eu ainda estava contando. E quem conta, espera. E quem espera, planeja. Me deitei no chão por um tempo. A barriga ronteava, seca de fome. A garganta queimava. Mas o corpo, mesmo esgotado, não desligava. Os ouvidos estavam treinados. E foi por isso que eu escutei. Primeiro foi fraco, longe. Um estalo, como galho se partindo. Mas diferente dos sons normais do mato. Depois, outro. Um passo? Um movimento? Me arrependi de ter deitado. Levantei com tudo, o coração na boca. Encostei de novo na fresta da parede. Estiquei o olho. Olhei para o mato. Parecia igual, mas tinha coisa errada. Os pássaros tinham parado de cantar. E o vento parecia mais lento. Fiquei ali, parada. Nem respirei. Outro estalo. Mais próximo. Era ele? Ou era um bicho? Ou... sussurro. Sim, um sussurro. Fraco, quase imperceptível. Pensei estar louca. Comecei a me beliscar, mas o som veio de novo. Não era Honório, era outra voz, mais fina, mais leve. Tem alguém aí? Congelada, encostei a testa na parede, o ouvido espichado. Oi? Tem alguém nessa casa? Me arrastei até a fresta. Olhei. Vi só um vulto se mexendo entre os galhos. Devia estar do outro lado da parede.
Voz de mulher, baixinha, aflita. Era real? Socorro! Eu sussurrei de volta. A voz saiu engasgada. Quase não acreditei que tinha falado. Silêncio. Quem tá aí? Me ajuda, tô presa. Ela demorou a responder, talvez com medo, ou tentando entender. Quem é você? Tá machucada? Meu nome é Zizica. Me pegaram. Ele me pegou. A mulher se aproximou devagar. O som dos pés nas folhas ficou mais claro. Depois, silêncio de novo. E então ela disse: Menina, é você que sumiu da vila? A filha da dona Iracema? Meu coração desabou. Tive que me segurar para não desmaiar. Sim, sou eu. Meu Deus do céu. Menina, eu não posso ficar, mas eu vou voltar. Escuta bem, eu vou voltar. Aguenta firme, tá me ouvindo? Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ela não via. Ela se afastou rápido, os passos diminuindo, sumindo. E eu fiquei ali, com o peito explodindo. Ela viu, ela me viu, ela vai voltar. Depois de dias, alguém finalmente tinha escutado meu grito sem voz. O coração da gente aguenta muita coisa. Aguenta fome, frio, solidão, desespero. Aguenta até o dia nascer sem ter certeza se vai sobreviver até a noite. Mas tem uma coisa que o coração não devia aguentar: esperança quebrada. Isso, meu filho, machuca mais que surra. Passei o dia inteiro ouvindo cada folha se mexer lá fora. Cada barulho era um aviso, um sinal. Eu repetia o nome dela dentro da cabeça: lavadeira, lavadeira, lavadeira. Era a única palavra doce que me restava. E mesmo sem saber se ela era real de verdade, porque a gente, depois de muito tempo presa, começa a confundir o que é pensamento e o que foi acontecido, eu queria acreditar que ela ia voltar. Fiquei sentada perto da porta, com o pedaço de pau escondido por trás da perna, olho colado na fresta. Esperei a tarde toda. O céu ficou laranja, depois rosa, depois cinza. E quando escureceu de vez, foi que eu escutei. Só que o som não vinha leve, nem com cautela. Era passo firme, peso arrastando, uma tosse. E então o baque da madeira na madeira. Meu estômago virou na hora. Antes que eu pudesse levantar ou correr para onde, minha filha? A porta abriu de uma vez, sem tranca, sem cerimônia, só o estrondo e ele, Honório, de novo. Com a cara enfaixada, mancando de leve, o ódio saindo pelos olhos. Os olhos dele já eram pequenos, mas agora pareciam duas brasas. Ele não falou, só veio em cima de mim. Me puxou pelo braço com uma força que quase arrancou fora. O vestido vermelho rasgou na lateral. Me jogou no chão como se fosse pano sujo. O pedaço de pau rolou longe. Achou que ia fugir de mim, foi? Ele cuspiu, a voz mais grossa que nunca. Achou que ia me fazer de idiota? Eu tentei me arrastar. A garganta queria gritar, mas o medo travava. Ele me prendeu de novo, cordas mais apertadas, mais sujas. E dessa vez não fingiu calma. Tava com a raiva toda escorrendo pela boca. Você é minha. Você ouviu isso da primeira vez. Minha. E se tentar de novo, eu juro por tudo que eu mato e jogo no rio. Depois, vou na sua casa e conto pra sua mãe como você implorou. Senti o rosto queimar. Ele bateu. Um tapa seco. Não forte o bastante para apagar, mas doído o bastante para marcar. Vi estrela, mas não caí. Só respirei devagar. A dor já era visita velha. Ele começou a andar de um lado para o outro, falava sozinho, resmungava, chamava Deus, depois amaldiçoava. Você devia me agradecer. Eu quis casar, eu quis fazer certo. Sua mãe que fez confusão. Agora vai ver o que é mulher que desobedece. Pegou um balde, jogou água fria na minha cara. Ri por dentro. Acha que vai me quebrar com água? Depois de tudo? Me mandou ajoelhar, me empurrou até o chão. Ajoelhei, não por escolha, mas porque o corpo cedeu. Ele ficava rodeando, falando que ia me mostrar meu lugar, que mulher é pra calar, que menina rebelde vira vergonha. Cada palavra dele era mais suja que a outra, e eu ali fingindo não ouvir, porque se escutasse de verdade, talvez quebrasse, e eu não podia quebrar. Ele passou a noite ali,
Não dormiu. Ficou sentado perto da porta com uma faca na cintura e o olho fixo em mim. O lampião no canto dava só sombra. Eu fiquei imóvel, com as mãos amarradas, as costas doendo, mas com o peito em pé, nem que fosse por dentro. A madrugada foi longa. As estrelas deviam estar lindas, mas eu só via teto sujo. Em dado momento, ele fechou os olhos, só um pouco. Começou a roncar leve. E foi aí que escutei de novo. Um som, baixo, longe, passos leves, como se alguém se arrastasse pela lateral da casa. Não era bicho, não era vento. Mas eu não me mexi, porque se fosse a lavadeira de novo e eu reagisse e ele acordasse... Aquele som foi tudo que tive naquela noite. Um lembrete de que ainda existia mundo lá fora, mas eu não podia alcançar. Ainda não. Fiquei ali, no escuro, com a cara virada para o chão e os olhos abertos, e prometi para mim mesma naquela hora: ele pode ter levado a chave do inferno de volta, mas eu vou arrancar a porta, nem que seja com os dentes. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. O corpo já tinha desistido de mim fazia tempo. Eu andava no automático. Os olhos abriam, a respiração saía, o coração ainda batia, mas o resto era só sobrevivência. Depois daquela noite que ele voltou, mais furioso, mais sujo, mais tudo, eu não era mais menina nem mulher. Era só um resto de gente tentando não morrer. Ele ficou 2 dias direto comigo no quarto. Dormia com a faca no colo, roncando com os pés sobre meu cobertor. Me dava comida como quem alimenta galinha de briga, só para manter viva até o próximo abuso. E eu fingia, baixava o olho, dizia sim, senhor, o tempo todo planejando. Não era coragem, era medo afiado, que virou faca por dentro de mim. Na manhã do 3º dia, ele saiu. Disse que ia buscar mantimentos. Jogou um pano sujo por cima de mim e falou: "Fica quietinha. Se eu voltar e não te ver aqui, sabe o que acontece, né?" A porta não trancou direito. Ele empurrou uma trave por fora, mas velha, mal encaixada. Deixou o lampião quase apagado e foi. Ouvi o som dele sumindo na trilha. Esperei. Fiquei imóvel por quase 1 hora, contando até 1000. 1000 vezes. Quando levantei, as pernas tremiam. Fui até a fresta da parede com o coração socando por dentro. Olhei para fora. Nada. Só mato e céu nublado. O silêncio era do tipo que antecede coisa grande. Me encostei na parede e chamei baixinho. "Moça, moça, cê tá aí?" Nada. O peito apertou. Pensei que tinha sonhado com ela, que tinha imaginado tudo. Mas aí, de trás de uma moita, surgiu um assobio. Fraco, curto, e uma sombra apareceu no canto da parede. "Zizica?" ela sussurrou. "Sou eu", respondi, chorando sem lágrima. Ele saiu, mas volta. "Vamos sair daqui, agora." A voz dela era decidida, mas com medo. Ela olhou para os lados, se aproximou da lateral da casa. "Tem um buraco aqui, a parede tá podre. Consegue chegar até mim?" Assenti. Me arrastei, usando o braço bom. A dor era um bicho que já morava em mim, nem notava mais. Do outro lado da parede, ela puxava um pedaço de ferro. Forçou a madeira, fez ranger. Parou. "Devagar", eu disse. "Se quebrar muito alto, ele ouve do mato." Ela assentiu. Começou a bater mais leve, lasca por lasca. A madeira foi cedendo, até que abriu espaço para eu passar. Finquei o cotovelo na terra e fui me esgueirando. A cintura enroscou num pedaço quebrado. Doeu, mas empurrei com o joelho. Quando minha cabeça saiu do outro lado, ela me puxou. Me abraçou como quem salva a filha. "Você tá viva, menina. Você tá viva." Ela me cobriu com um pano escuro. "Fica abaixada. Vamos passar por trás da cerca e pegar a trilha do riacho." Seguimos agachadas. Eu tropeçava em raiz, pedra, formigueiro. Cada barulho parecia ecoar nos ossos. Tive medo até do barulho da minha respiração. O mato era denso, mas ela conhecia o caminho. A mão dela segurava firme a minha, como guia de cega. O caminho era longo. Cruzamos o riacho. Água gelada, pedra escorregadia. Caí de joelhos uma vez. Quis gritar, mas mordi o pano que ela me deu. Sangrou a boca, mas não soltei um som.
Depois de quase 1 hora, chegamos numa casa pequena, isolada, feita de barro. Tinha um galinheiro e um banco na frente. Lá dentro, uma senhora muito velha, de lenço na cabeça, mexia num tacho. A lavadeira me fez entrar rápido. Essa aqui é minha tia, não fala nada, mas guarda segredo como ninguém. Me deitou num colchão velho, trouxe água num copo lascado. Toma, devagar. Quando a água tocou minha boca, o mundo rodou. Era a primeira coisa que descia pela garganta sem gosto de terror. Ela lavou meu rosto com pano molhado. Pegou outro vestido e me ajudou a tirar o trapo vermelho. Esse aqui cê nunca mais veste, ela disse. E eu balancei a cabeça. Não chorei. Nem quando fiquei de pé, nem quando olhei o mato pela janela e soube que não estava mais lá. Só chorei quando ela pegou minha mão e disse: vou buscar sua mãe, mas ele vai atrás, ele não vai aceitar perder. E eu respondi, pela primeira vez sem tremer: pois que venha, agora sou eu que sei o caminho. Dizem que quando a gente foge do inferno, o céu recebe a gente de braços abertos. Mentira. A gente foge do inferno e cai numa estrada longa, cheia de pedra e gente apontando o dedo. E quando essa gente tem seu sobrenome, seu sangue, sua cara, dói mais que corda apertando o pulso. Fiquei 2 dias escondida na casa da tia muda da lavadeira. Dormia no colchão duro, mas era o sono mais tranquilo que tive em semanas. A lavadeira me dava caldo de feijão e chá de folha amarga. E olhava para mim com pena. Pena boa, daquela que vem com silêncio, não com julgamento. No 3º dia, ela disse que ia buscar minha mãe. Fui contra. Falei que não queria ver ninguém, que era melhor sumir, virar gente de outro canto. Ela me olhou sério e falou: você tem nome, tem história, não vai ser ele que vai apagar. No fim do dia, ela voltou com minha mãe. Dona Iracema. Veio montada no cavalo emprestado do cunhado, a cara inchada de tanto chorar, o corpo envergado. Quando me viu na porta da casinha, com o vestido velho e o cabelo desgrenhado, desceu do cavalo sem falar. Me olhou. Eu também não falei, só fiquei ali, parada. Ela caminhou até mim, devagar. Quando chegou perto, levantou a mão. Achei que ia me bater, mas ela só encostou no meu rosto. A mão tremia. Minha filha, ela disse, a voz saindo seca. Minha filha tá viva. Abracei ela, mas não chorei. Tava seca por dentro. Senti o abraço, o calor, o cheiro de sabão de cinza na roupa dela, mas o coração tava desconfiado. Eu queria amar ela ali, mas uma parte de mim lembrava. Foi ela que me entregou para qualquer um que pagasse. Voltamos para a vila na manhã seguinte. Não teve festa, não teve bandeira branca, só cochicho, olhar torto, gente fingindo surpresa, gente murmurando. As mulheres da rua sussurravam, coitada, com a boca e perdida com os olhos. Os homens nem olhavam, ou olhavam demais. Na porta de casa, meu pai estava sentado, o chapéu tampando o rosto. Não levantou quando me viu, nem falou. Ficou quieto, fiquei quieta também. Entrei direto. O cheiro do feijão queimado na panela, o pano de prato no chão. Tudo igual, mas nada igual. Os irmãos pequenos me olharam como se eu tivesse voltado de um outro mundo. E voltei mesmo, mas não era milagre, era trauma. Minha mãe me deu banho, lavou meu cabelo. Não disse nada enquanto esfregava minhas costas. Só quando viu as marcas dos pulsos, da coxa, da barriga, que murmurou: aquele desgraçado. Dormimos na mesma cama naquela noite. Ela com o braço por cima de mim, e eu com os olhos abertos, ouvindo cada som lá fora. Qualquer estalo de madeira fazia meu coração parar. Qualquer grilo me dava enjoo. Honório não apareceu, mas a sombra dele ficou. Ninguém sabia onde ele estava. Alguns diziam que tinha fugido para a cidade grande, outros que estava escondido num sítio de parente. Um bêbado do boteco jurava ter visto ele numa venda no outro município, mas ninguém foi atrás. E eu não saía de casa, passava o dia na janela olhando a rua. O portão rangia e meu sangue gelava. Quando um cavalo passava, eu me abaixava. Quando ouvia homem rir alto, achava que era ele, que ia aparecer, me puxar pelos cabelos e gritar para todos: olha aqui a mulher que me desafiou. Não comia direito, não falava com ninguém, só com minha mãe quando necessário. E com a lavadeira que vinha me ver às escondidas.
Me trazia doces de rapadura, um pano novo para secar as lágrimas que não vinham mais. Foi ela que me ensinou a andar pela vila sem abaixar a cabeça. Eles vão falar, Zizica, sempre vão. Porque mulher que apanha é culpada, porque menina que foge é sem vergonha, porque homem ruim nunca é o problema, é só um pouco bruto. Comecei a andar de novo, primeiro pela frente da casa, depois até a venda. Um dia fui até a igreja. As beatas me olharam torto. O padre me deu bênção como quem joga água em bicho, mas eu fui. Cada passo um soco no medo. O que mais doía era ver que para alguns eu tinha virado história suja. Aquela lá foi com homem e depois quis voltar. Mas também, né? 13 anos e já andava rebolando. Ninguém sequestra quem não se deixa pegar. A vila era pequena, o preconceito grande. Mas eu ia, mesmo assim. Porque eu sabia o que passei, e só eu sabia o que tinha dentro daquelas noites. Viver depois do inferno é andar descalça num campo de caco de vidro. Cada passo corta, cada olhar fere. Mas o pior é quando você grita e ninguém escuta. Ou pior ainda, escutam e fingem que não ouviram. Uns dias depois de ter voltado para casa, com os joelhos ainda marcados, a garganta seca de tanto engolir dor, sentei com a lavadeira. A gente ficava sobre a sombra de uma mangueira nos fundos da casa da tia Muda. Ela me olhou, séria, e disse: "Você precisa denunciar." Travei. Denunciar o quê, minha filha? Que o mundo deixou acontecer? Que minha mãe me deu de bandeja e os vizinhos aplaudiram de boca calada? Que o tal do Honório me escondeu, me amarrou, me quebrou em silêncio e agora todo mundo age como se fosse só um erro de comunicação? Mas ela insistiu. Disse que não era por justiça, que isso a gente nunca ia ter. Era por aviso. Se você cala, ele tenta com outra. No dia seguinte, tomei banho, vesti o vestido mais comportado que tinha, peguei a mão dela e fui. A delegacia da vila era um quartinho sujo, com um armário velho, uma escrivaninha manchada de café e um ventilador de teto que rodava mais lento que a paciência de quem sofre. O delegado, um tal de seu Ademar, bigode fino, barriga empurrando o cinto, nos olhou por cima dos óculos. "O que foi que essa menina aprontou agora?" perguntou antes mesmo da gente sentar. A lavadeira olhou para mim. Eu respirei fundo e falei, com a voz firme que eu achava não ter mais: "Eu fui sequestrada. Por Honório, aquele que morava perto do Pasto Grande. Me prendeu por dias, me bateu, me fez coisa." A mão dele parou no papel. O olhar mudou por um segundo, mas logo voltou ao desdém. "Você tem prova, menina?" A palavra me bateu como bofetada. Prova? Como se as cicatrizes, os pulsos marcados, a alma esfarelada não bastassem? "Tem alguém que viu ele levar você?" Ele seguiu. "Ouviu ele te bater?" A lavadeira interveio. Disse que me encontrou amarrada, que ajudou a fugir, que a mãe confirmou. Mas ele riu. "Testemunha que é amiga não conta, é tendenciosa. E você também é só mulher, entende, né?" Levantei da cadeira com o sangue fervendo. "Então quer dizer que se ele me pegar de novo e me matar, aí vale como prova?" Ele levantou as mãos. "Não vamos exagerar. Você tá viva, né? Tá aí. Vamos deixar isso pra lá. Vai ver, foi só um mal-entendido. O rapaz gostava de você, tentou fazer tudo certo, e vocês rejeitaram. É brabo, mas é homem." A lavadeira tentou rebater, mas ele já tinha voltado para os papéis. "Se tiver denúncia oficial, a gente faz. Mas sem prova, vai acabar prejudicando você mesma. Fica o conselho." Saí de lá cuspindo fogo. A lavadeira me segurando pelo braço para eu não voltar e dar com a pedra que eu vi no chão bem no meio da testa daquele verme. Na semana seguinte, começaram os bilhetes. Papelzinho amassado jogado pelo portão, letras tortas. "Volta pro mato, vadia. Honra se perde uma vez só. Ele ainda vai buscar o que é dele." Minha mãe dizia para ignorar, que era gente covarde. Meu pai não dizia nada. Nem quando eu chorava de madrugada, nem quando eu vomitava o pouco que comia. Ele só existia no canto dele, como se minha tragédia fosse bicho de rua. Eu estava presa, de novo, só que fora da casa. Agora era no mundo. Qualquer passo era cercado de desconfiança. Qualquer tentativa de viver era tida como provocação. Um dia, passei na frente da escola, aquela que eu quase nem frequentei, e ouvi duas meninas cochichando.
Essa aí diz que foi pega, mas estava era querendo, sempre se ofereceu. A vontade que eu tive foi de gritar, mas já entendi que grito de mulher nova não serve para nada. Então eu engoli, mas engoli com um espinho. Foi aí que a lavadeira voltou, mais uma vez, para me salvar. Você precisa ir embora, Zizica. Assenti sem pensar, mas não como quem foge, como quem vai recomeçar, para se salvar antes que apodreça aqui. Começamos a planejar, hospedar por uns tempos. Trabalhar de empregada, de lavadeira também, qualquer coisa, para respirar, para me afastar daquela terra amaldiçoada onde a vítima vira lenda e o monstro vira boato. Minha mãe chorou, tentou pedir para eu ficar. Disse que eu estava dando motivo para as más línguas. Eu só olhei nos olhos dela e falei: eu já dei tudo, mãe, menos minha vida. E essa eu não vou deixar eles levarem. Na noite antes de partir, sentei no terreiro, olhei o céu. As mesmas estrelas que eu via pela fresta da parede daquela casa maldita. E prometi, em silêncio: você não vai me engolir, mundo. Eu vou cuspir você de volta. A cidade nova não tinha cheiro de mato, nem gosto de poeira vermelha. Era barulhenta, fedida de fumaça, cheia de rua sem fim e gente sem nome. Mas para mim era liberdade. Mesmo que fosse daquelas que doem nos pés, porque liberdade também cansa, viu? A gente pensa que é só abrir a porta e respirar, mas não é. Liberdade é um troço que assusta, porque de repente, tudo que te mandavam fazer, agora é você que escolhe. E depois de anos sendo só corda, ser escolha machuca. A prima da lavadeira me recebeu como quem recebe uma encomenda atrasada. Não era má, era prática. Me deu um quartinho com colchão fino, me ensinou o básico da casa, falou onde era a venda, o ponto do bonde e pronto. O resto era comigo. Trabalhava como costureira e me botou para fazer serviço de rua. Entregar roupa, buscar botão, levar recado. Com o tempo, aprendi a lavar e passar também. O ferro era pesado e minha coluna chiava, mas eu fazia. Cada suor era um tijolo no que eu tentava construir. Nos primeiros meses não dormia. Acordava no meio da noite com o grito preso. Sonhava que estava de novo naquela casa de pau a pique, que a tranca girava, que o barulho no mato era ele, que a fresta se fechava, que ninguém me ouvia. Acordava encharcada, tremendo. Depois veio a raiva. Raiva da vila, da delegacia, da escola, da minha mãe, de mim. Uma raiva quente, constante, que me fazia esfregar o chão com mais força, bater lençol na beira do tanque como se espantasse o passado. Mas não espantava. Foi nessa fase que conheci Maroca. Uma mulher de 40 e tantos, dentadura mal encaixada, língua afiada. Trabalhava numa casa de gente rica e dizia que já tinha passado por todo tipo de homem nojento que você possa imaginar. Viramos companheiras. Lavávamos roupa juntas, trocávamos farpas e histórias. Um dia ela perguntou por que eu, tão nova, tinha aquele olhar de velha. E eu contei. Pela primeira vez, contei tudo. Sem choro, sem pausa. Como quem vomita. Ela escutou sem interromper. No fim, acendeu um cigarro, olhou para o céu e disse: você devia escrever isso, contar para o mundo, porque minha filha, você não é a única. Foi a primeira vez que pensei nisso, que minha dor não era exceção. Era só mais uma, empilhada entre tantas. E aquilo me deu raiva nova, só que uma raiva útil. Comecei a escrever num caderno velho da filha da prima. As palavras saíam com força, às vezes rasgavam a folha, mas saíam. Me reinventei no papel, e ali comecei a voltar para mim. A vida seguiu dura, mas andava. Fiz amizade com outras meninas da idade, algumas também fugidas de coisa feia. A cidade era suja, mas nela eu respirava. Até o dia que o passado bateu de novo. Foi numa manhã qualquer. Tava na venda comprando sabão em pedra. Tinha fila, confusão, cheiro de cebola e jornal espalhado no chão. Um homem esbarrou em mim e derrubou tudo. Abaixei para ajudar a catar. Foi aí que vi. Um jornal amassado, página de dentro, quase escondida entre os tomates caídos. Moça desaparecida há 5 dias. Último visto, lavrador de nome Honório C. O coração travou. Peguei o papel com a mão trêmula. Li de novo. Era ele. Tava na cidade, ou pelo menos tinha passado por ali. A menina da notícia tinha 16 anos. Sumira depois de uma festa no bairro afastado.
O tal lavrador era o último a ser visto com ela, e ninguém mais sabia de nada. Tive ânsia. Joguei o jornal, corri até um beco e vomitei tudo. Não era comida, era o medo voltando em forma de bile. Honório, de novo, atrás de menina nova, como se o mundo fosse curral e ele dono do gado. Voltei para casa em choque. Fiquei sentada o resto do dia com o papel amassado na mão. Maroca viu, leu e só falou: "É ele, você sabe que é, e não vão fazer nada." Naquela noite não dormi. Fiquei pensando na moça. Se estava viva, se estava presa, se via frestas como eu. Se alguém ia escutar o sussurro dela, ou se ia sumir sem nome. Foi aí que decidi. Eu ia voltar. Não para a vila, mas para a verdade, para a justiça. Eu ia contar minha história para quem quisesse ouvir. Gritar o nome dele no mercado, na feira, na igreja, no rádio se precisasse. Eu ia avisar o mundo: Honório tá solto e menina nenhuma tá segura. Não por mim, mas pelas que ainda iam nascer. O tempo passou, mas eu nunca esqueci o som das trancas. E não tô falando de madeira estalando, não. Tô falando das outras, daquelas que botam dentro da gente. Trancas invisíveis, pesadas, que fazem a gente abaixar a cabeça mesmo quando o sol bate no rosto. E era com essas que eu vivia, mesmo na cidade grande, mesmo respirando ar novo. A moça desaparecida tinha nome bonito, sorriso de gente que ainda acredita nos outros. Vi a foto dela num cartaz grudado no poste perto da venda. Desaparecida. Qualquer informação, procure a delegacia. A palavra me atravessou. Desaparecida. Eu sabia o que aquilo queria dizer sem que ninguém precisasse explicar. Sabia o cheiro, o gosto, o som do desespero em silêncio. Mostrei o cartaz para Maroca. Ela olhou e falou: "De novo." Eu só balancei a cabeça. Já fazia mais de semana que o nome Honório rondava meu estômago, mesmo sem ser dito em voz alta. Era como se meu corpo soubesse antes da boca. No terceiro dia depois do cartaz, fui sozinha até a delegacia nova. Um prédio feio, cimento rachado, cheiro de papel mofado. Entrei sem tremer, ou pelo menos fingindo bem. Atrás do balcão, um rapaz franzino, de uniforme desbotado, me atendeu. Disse que era estagiário, que o delegado estava fora, que eu podia esperar ou deixar recado. Não, eu preciso falar, agora. Não gritei, mas falei com uma firmeza que fez ele me olhar de outro jeito. Me mandaram esperar, e eu esperei. Sentada numa cadeira de plástico duro, com os dedos estalando de nervoso e a boca seca. Quando o delegado chegou, era um homem mais novo do que eu esperava. Tinha olhos de quem ainda não tinha desistido de ouvir. Me sentei diante dele. Comecei devagar. Meu nome é Zizica. Fui sequestrada aos 13 anos por um homem chamado Honório. Ele me escutou sem interromper. As mãos dele nem tremiam, só anotavam. Contei tudo. O sequestro, a casa de barro, as amarras, a lavadeira, a fuga, o retorno. A vila que se calou, a outra menina que morreu, a denúncia que ninguém escutou. E agora, essa moça desaparecida. É ele. Eu sei que é ele. E se vocês não agirem, vai ter outra. Sempre tem. Ele me fitou por longos segundos. Depois perguntou o nome completo, o apelido, a vila onde ele nasceu. Pegou o jornal, me agradeceu, disse que ia investigar. Saí de lá sem saber se acreditei, mas, dessa vez, algo aconteceu. 2 dias depois, vieram me chamar. Queriam que eu voltasse, descesse à delegacia. Tinham mais perguntas. Levei documentos, levei o que sobrou dos jornais velhos que guardei. Levei, acima de tudo, a minha memória, que era o único registro que me restava. Fizeram uma busca, seguiram pistas, cruzaram informações, e um nome surgiu num registro de venda de terreno: Honório Clementino. Tentando viver escondido num canto de roça, com outro sobrenome, mas a mesma cara de verme. Mandaram 2 oficiais até lá. Bateram na porta de uma casa isolada, com cerca torta e cheiro de abandono. E lá dentro, no quarto dos fundos, acharam a menina, amarrada, fraca, mas viva. Quando ouvi a notícia, minhas pernas falharam. Sentei no chão da cozinha e chorei como não chorava desde que saí do inferno. Chorei porque ela estava viva, porque eu impedi,
porque minha voz dessa vez não foi engolida. Honório tentou fugir, correu para o mato, deu 2 tiros para o alto como quem ameaça Deus, mas foi pego, algemado, humilhado e finalmente exposto. Não teve capa de jornal, mas teve justiça. Teve a verdade finalmente engolindo ele de volta. A menina, quando se recuperou, veio até mim, sentou na minha sala, me olhou nos olhos e disse: ele falava da senhora, que a senhora destruiu a vida dele. Eu ri, gargalhei, como há muito tempo não fazia. Destruí não, minha filha, eu devolvi. Ela chorou no meu colo, como eu queria ter chorado no colo da minha mãe. Dias depois, fui chamada para depor formalmente. Dei cada detalhe como quem descreve cicatriz. Me escutaram, registraram e, dessa vez, não sumiram com o papel. Honório foi preso, julgado, condenado, pegou pena alta, coisa que nunca imaginei ver. Ainda tentaram amenizar, alegar desequilíbrio, passado difícil, tradições de interior, mas o juiz não comprou. E quando li a sentença no mural da delegacia, senti que pela primeira vez o mundo reconhecia o que eu passei. Não apagava, mas validava. Voltei para casa com a alma mais leve, não vazia, não curada, mas com espaço, como quem tira peso da mala para seguir viagem. Maroca abriu a janela e gritou para a rua: "A bruxa venceu, vizinhança!" E eu ri, porque se ser bruxa é sobreviver ao que eu vivi, então que me queimem na fogueira, mas vão ter que ouvir meu grito primeiro. Hoje em dia, acordo cedo, porque o corpo velho não sabe mais dormir até tarde. Levanto, dou uns passos tortos pela casa, esquento meu café e fico olhando o céu da janela da cozinha. Não penso em Deus, nem em anjo. Penso na menina que eu fui, aquela de 13 anos, amarrada, com a boca seca de medo. E penso: você venceu, Zizica. Não inteira, mas venceu. Depois da prisão daquele verme, não foi que a vida ficou mais fácil, não. Só ficou possível. Voltei para minha rotina, lavando roupa, cozinhando em casa de madame, carregando bacia de roupa nas costas como se tivesse 30 quilos a menos. Nunca reclamei. Trabalho nunca foi o problema sempre foi gente. Tive medo por muito tempo. De ele fugir, de vir me procurar, de algum parente querer vingança. Mas ninguém apareceu. E sabe por quê? Porque bicho covarde recua quando sente o gosto do próprio veneno. E eu tinha deixado ele provar o meu. Passaram-se os anos. Fui ficando mais calejada. Aprendi a rir alto de novo, a dançar sozinha na cozinha, a xingar no meio da rua quando levava cantada, a viver sem abaixar o olho para homem nenhum. Um tempo depois, conheci um sujeito, um viúvo, de fala mansa e mão leve. Começamos a conversar, ele vinha me ajudar com os baldes, arrumava o telhado quando chovia. Fiquei desconfiada, claro. Depois de tudo que vivi, meu coração virou chão de vidro. Qualquer passo errado, trinca. Mas ele foi paciente. Casamos no papel, mas nunca dei o controle da minha vida para ele. Quando ele quis mandar no meu jeito de vestir, mandei ele passear. Quando quis escolher onde eu podia ir, falei que se quisesse uma cadela, era para comprar. Durou uns 3 anos. Um dia, ele juntou os trapos e foi embora. Disse que eu era forte demais. Eu disse: pois é, vai lá arrumar uma fraquinha então. Criei meu filho sozinha. Bonito, teimoso e de olhar vivo. Nunca escondi dele minha história. Desde cedo, soube de onde veio e o que a mãe dele carregava nas costas. Disse: se tu virar homem que faz mulher chorar, eu arranco tua alma pela boca. Ele virou bom. Casou com uma moça decente. Me dá orgulho. E netos. Ah, meus netos. São 4. 3 meninas. Uma de cabelo cacheado, parecendo comigo quando pequena. A mais nova me chama de vó brava. Eu rio, porque ela não sabe que essa braveza salvou minha vida, e talvez salve a dela também. Continuei vivendo da minha labuta até onde deu. Fui lavadeira, cozinheira de pensão, ajudante de feira, costureira de pano remendado. Teve mês que só comi arroz com sal. Teve mês que sobrou para comprar doce para as crianças. Nunca me vendi, nunca me curvei. Na vizinhança, virei lenda. Dona Zizica? Aquela véia que enfrentou um monstro com a palavra? Alguns vinham me escutar,
jovens principalmente. Meninas com olho assustado, meninas que já tinham passado o que eu passei. Sentavam na minha varanda e me pediam para contar. Eu contava, sem floreio, sem poesia, com a verdade doída mesmo. Outros vinham duvidar. Será que foi tudo isso mesmo? Mas ela também era bonita, né? Hoje em dia tudo é exagero. Esses eu mandava catar coquinho, com gosto, que se danem. Aos poucos, o corpo foi falhando. A perna que não acompanha mais o pensamento, a memória que às vezes me deixa na mão. Mas a língua, essa continua afiada, não perdoa, principalmente homem metido a sabido. Às vezes me perguntam, a senhora se arrepende de não ter esquecido, de ter falado tudo aquilo? Arrependimento é coisa de quem teve escolha. Eu sobrevivi, e sobreviver é não aceitar calar. Não sou santa, não quero altar, não quero nome em placa nem retrato em jornal. Só quero que ouçam, que escutem até o fim, que parem de dizer que menina mente, que mulher exagera, que tem coisa que é melhor esquecer, porque esquecer é morrer 2 vezes. Meu nome é Zizica, tenho 87 anos. Não fui heroína nem vítima eterna, fui só mulher. Uma mulher que não aceitou ser enterrada viva. E se hoje conto isso, é porque talvez, só talvez, alguma menina do outro lado desse mundo, lendo ou ouvindo, entenda. Você não tá sozinha e nunca mais vai estar. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.